irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Em mais um vídeo aqui que nós vamos estar gravando e deixando para você mais um aprendizado da palavra de Deus. Nesse vídeo eu quero falar sobre o organograma da Bíblia Sagrada. Você vai aprender sobre o organograma, tá bom? O organograma tem por si em trazer no seu estudo como a Bíblia foi formada, em quantas partes a Bíblia foi formada, quais são essas partes, sobre a questão também da divisão dos versículos, enfim, muita coisa interessante aqui nessa aula. Fica com a gente, assiste esse vídeo até o final, pega um papel, pega uma caneta, que você vai aprender muito, tá bom? Fica com a gente, não sai, que eu te garanto que a palavra de Deus vai te fortalecer. Não esquecendo, deixa aí também o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com quem puder, tá ok? Vamos lá para o nosso estudo. Organograma da Bíblia. O organograma da Bíblia, meus irmãos, ele é formado por duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Ele é formado por essas duas partes a princípio, que é a Bíblia que nós temos, né? A Bíblia Sagrada. O organograma, ele é dividido, né, no Antigo Testamento em 5 grupos, né? Que vem o Pentateuco, a história, a poesia, os profetas maiores, os profetas menores. São esses 5 grupos: Pentateuco, história, poesia, profetas maiores e profetas menores, tá bom? Então são esses 5 grupos que o organograma do Antigo Testamento é formado, tá bom? Lembrando que o organograma da Bíblia é dividido em 2 grupos, Novo Testamento e Antigo Testamento. O do Antigo Testamento, ele é dividido em 5 grupos. Primeiro, Pentateuco. Porque o Pentateuco, ele é formado, meus irmãos, por 5 livros, né, que é de Gênesis a Deuteronômio. E este grupo trata da origem do universo, da lei e da nação israelita. Lembrando que, repetindo, o Pentateuco ele é formado por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, e este grupo ele trata da origem do universo, da lei e da nação israelita, né? Se você for observar, esses são os assuntos que são tratados no Pentateuco. A história, porque a história é formada por 12 livros, né, do Antigo Testamento, de Josué a Esté. E este segundo grupo trata da teocracia, sobre os juízes, da monarquia, sobre o Reino Unido, da divisão do reino e cativeiro de Israel pela Assíria e de Judá, né, pela Babilônia. E finalmente, este grupo compreende o pós-cativeiro, né, babilônico, ali que foi sobre Zorobabel, Esdra e Neemias, né? O terceiro grupo é o da poesia, né, que a poesia é formada por 5 livros, né, que é de Jó a Cantares de Salomão. E assim são chamados porque são livros devocionais. Por isso que eles são chamados livros poéticos, porque são livros devocionais, tá bom? O quarto grupo é os profetas maiores, né? Que são os profetas maiores, que são formados pelos 5 livros, de Isaías a Daniel, e também os profetas menores, né? Que são formados por 12 livros, que é de Oséias a Malaquias, né? Então esses são os 5 grupos, né, do cronograma do Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento ele está dividido em 4 grupos, né? E nós vamos observar que o primeiro grupo é os evangelhos, o segundo grupo
é a história, o terceiro grupo é a doutrina, o quarto grupo é a profecia, tá bom? Né, evangelhos, porque os evangelhos são formados por 4 livros, né, que é de Mateus a João. Mateus, Marcos, Lucas e João, esses são os primeiros 4 livros do Novo Testamento, né, e eles são chamados de biografia, porque eles descrevem a vida terrena e o ministério do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, esses 4 evangelhos vão retratar toda a biografia da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, do crescimento de Cristo e de como ele se tornou Salvador. Então, o retrato totalmente é voltado para a vida de Jesus Cristo, né? O segundo grupo é a história, né? A história é formada pelos livros de Atos dos Apóstolos, né? Pois trata a história da igreja primitiva, né? Da igreja, da nossa igreja, como ela foi gerada, quem foram os primeiros apóstolos, né? Como eles foram separados, como viviam, como faziam a obra. Então toda a história da igreja, né? Do evangelho vai estar ali em Atos dos Apóstolos, né? E a quarta, que é a terceira, que é a doutrina, né? Esse terceiro grupo, que são as epístolas de Romanos a Judas, e a quarta, que é a profecia, né? A profecia é formada por um único livro, que é o livro de Apocalipse, ou livro das revelações, como nós conhecemos. Então, esses são os 4 grupos também do é, os 4 grupos que nós vamos ver aqui no organograma, né? Uma palavra até um pouco difícil de se pronunciar, às vezes a gente esquece, do organograma do Novo Testamento, tá bom? O organograma do Antigo Testamento é formado por 4 grupos, por 5 grupos, né? E o do Novo Testamento é por 4, né? Então você já anota aí, já escreve aí para você não perder, tá bom? É só pra gente deixar aqui facinho para você não esquecer, eu vou repetir, né? Os 5 grupos do Antigo Testamento é o Pentateuco, a história, a poesia, os profetas maiores e os profetas menores. No Novo Testamento, os evangelhos, a história, a doutrina e a profecia, tá bom? Como nós já falamos, né, as Sagradas Escrituras, meus irmãos, elas compõem-se por 2 partes, né, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, né, tratados ou alianças, né, que são palavras sinônimas e termos bíblicos, tá bom? Se você observar Romanos 9:4, Gálatas 3:10, e no Antigo Testamento consiste em 39 livros, né? E o Novo Testamento em 27 livros, perfazendo um total de 66 livros sagrados, tá bom? 39 livros contém o Antigo Testamento e 27 livros contém o Novo Testamento, né? A divisão da Bíblia em capítulos atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263. Isso aqui é uma boa informação para você, viu, irmão? Ou a Stephen Langdon, falecido em 1228. O que é isso que eu estou falando aqui? Eu vou explicar com bastante calma para você entender. A divisão, né? Os capítulos, tá bom? Os capítulos foi dividido, né, por um homem chamado, foi um cardeal, o cardeal Hugo. Ele faleceu por volta de 1263 e por também a Stephen Langdon, falecido em 1228. Né? Foram esses homens os responsáveis pela divisão dos capítulos da nossa Bíblia Sagrada. E a divisão em versículos é uma obra de Robert Stephens, tá bom? Falecido em 1551. Robert Stephens, né? Esse foi o homem responsável pela divisão dos versículos, né? Então você já anota aí um caderno, são informações muito boas, informações muito importantes, que você também pode estar repassando para outras pessoas, tá? Então a Bíblia, meus irmãos, ela foi o primeiro livro impresso, né? Foi a Bíblia Sagrada. De todos os livros do mundo, em 1452, na Alemanha, a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro a ser impresso, tá bom? Então, quando a gente perguntar qual foi o primeiro livro que foi impresso, né, em todo o mundo, você vai responder: foi a Bíblia Sagrada, em 1452, no país da Alemanha, tá bom? Foi a Bíblia Sagrada o primeiro livro a ser impresso, né? A Bíblia, ela é o livro, meus irmãos, mais traduzido, né? Ela aparece inteira ou em parte em mais de 3.000 línguas. A Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 línguas
E a primeira tradução portuguesa da Bíblia Sagrada é a tradução do João Ferreira de Almeida, em 1681. Foi a primeira tradução feita, foi por João Ferreira de Almeida, né, em 1681, a primeira tradução portuguesa, tá ok? E ela é a obra de maior circulação em todo o mundo civilizado, é a Bíblia Sagrada. É a obra de maior circulação, em todo canto tem a Bíblia. Onde há civilização, onde há pessoas de bem, pessoas de ética, a Bíblia sempre está por lá. A Bíblia permeia por um todo em todo o mundo, tá bom? E todos os livros da Bíblia, como já falamos, junto são 66, né? E ela contém uma revelação de Deus aos homens. Isso aqui é sem dúvida nenhuma. A Bíblia ela foi totalmente inspirada por Deus para nós, para os homens. Isso nós não temos dúvida, tá bom? Então tenha essa convicção na sua mente, né? Foi um total de 40 homens que traduziu essa Bíblia, né? 40 autores, né? E só um foi o ditador, né? Foi o próprio Deus quem ditou. Durante 1600 anos a Bíblia foi ditada por Deus e permeou 40 autores, né? O primeiro autor foi Moisés, né? O primeiro autor, e os demais foram autores humanos da Bíblia, né? Até o apóstolo São João, que foi o último. Entre homens que havia reis, agricultores, pastores, advogados, pescadores e até um médico. Foi também um dos escritores da Bíblia Sagrada, que era o doutor Lucas, né? A Bíblia, meus irmãos, ela existe no Antigo Testamento 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versículos, 592.439 palavras e aproximadamente 2.728.000 100 letras, tá bom? Mais ou menos o meio do livro é Provérbios, o capítulo do meio é Jó 29 e o menor livro é Obadias. E os menores versículos são em Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17. E no Novo Testamento existem 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 números de palavras e aproximadamente 838.380 números de letras, né? O livro do meio é 2 Tessalonicenses e o capítulo do meio é Romanos 13, 14 e o menor livro é terceiro João e o menor versículo está em João 11, 35. A Bíblia inteira possui 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e aproximadamente 3.566.480 número de letras, mais ou menos, tá ok? O meio da Bíblia são Miqueias e Naum. O capítulo do meio é Salmo 117 e o menor livro é 3 João e os menores versículos são mesmo do Antigo Testamento, tá ok? Então o menor versículo são mesmo do Antigo Testamento. Então você aí já anota isso aí, já grava isso aí, né? Essa aula aqui eu vou dar somente esse ensinamento, né? Totalizando o número de Bíblia, totalizando quem foi o criador do capítulo, o criador do versículo. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo novamente, rever de novo. Não custa nada, tá bom? O importante é você aprender, não seja preguiçoso. Se empenhe, conhecimento não se compra, conhecimento se busca, não se acha conhecimento estampado em uma vitrine quando você passa no centro da sua cidade, tá ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço. Deixa aí o seu like, não esquece de ativar o sininho da notificação para quando chegar vídeo novo no canal, você está participando e assistindo mais uma aula poderosa, tá bom? Forte abraço, em nome de Jesus.